Imagine, amigo alternativo, uma competição europeia de clubes totalmente caça-níquel, totalmente voltada apenas para ganhar dinheiro, sem muitos méritos esportivos, sem aval da UEFA e que acabou sem deixar saudades. Parece, mas não estou falando da Superliga Europeia, esse fracasso aí que durou pouquíssimo tempo recentemente. Estou falando sim da Copa Intertoto, que foi uma competição que nasceu assim, com todos esses problemas, e depois foi mudando, com mais problemas ainda, e agora está extinta. Inclusive, estamos querendo fazer aqui uma série sobre competições extintas, resgatar aí algumas competições bem alternativas que existiram ao longo da história. E se você curte essa ideia, deixa o seu like aí para a gente saber que realmente a gente pode fazer outros vídeos sobre isso. Agora vamos lá falar dessa competição tão alternativa que era a Copa Intertoto. Amigo alternativo, estamos na reta final dos campeonatos europeus. Quero deixar uma dica para você acompanhar esses jogos decisivos. Baixe o aplicativo OneFootball. Tem o link aqui na descrição para você baixar com facilidade e aí quando você acessar, você vai ter direito a acompanhar os jogos do campeonato francês e do campeonato alemão de graça. É isso mesmo, transmissão ao vivo dessas partidas, desses grandes times na reta final. Tudo de graça, a gente está vendo aí uma disputa realmente muito apertada lá no campeonato francês, no alemão nem tanto, mas tem outras disputas ali por vagas europeias, contra o rebaixamento, sempre com jogos interessantes, com alguns times alternativos também, então vale ficar de olho. E o aplicativo OneFootball tem várias outras funções também, baixe, configure lá de acordo com as suas preferências e aproveite tudo que tem no melhor aplicativo de futebol da atualidade. Agora falando sobre a Copa Intertoto, quem deu a primeira ideia para a criação foi Karl Hoppen, um cara importante que criou o ferrolho suíço, aquela tática de jogar bem fechado ali, do jeito que os suíços gostam de jogar até hoje, né? Muitas vezes. Ele foi o criador exatamente da ideia da Copa Intertoto, que era uma ideia de uma Copa dos sem Copa, uma Copa para os times, uma Copa europeia para os times que não estavam nas principais competições europeias. E aí ele encontrou um apoio de um vice-presidente da FIFA, Ernst Thälmann. Ele resolveu apoiar, resolveu financiar, principalmente por causa das apostas esportivas, tanto que o nome Toto significa casa de apostas em alemão. Então, daí surgiu o interesse de criação da Copa Intertoto, né? Realmente para ser um torneio bem caça-níquel. A UEFA não se interessou nisso, não se interessou nessa ideia inicialmente. Isso tudo eu estou falando lá da década de 60, né? E aí a UEFA não resolveu se envolver na organização, mas também não fez sanções, não quis proibir, então a competição começou a ser organizada. A Copa Intertoto existiu de 61 a 2008, muito tempo, mas durante todo esse tempo mudou muito de formato, de regras, premiações. De 61 a 67 era bem redondinha, tinha fase de grupos, mata-mata, final, premiação, tudo certinho. Aí em 68, a partir de 68, ele já começou a ter muitos problemas com esses clubes que participavam, por causa de agenda, de falta de interesse, e aí foi mudado o formato. Lembrando sempre que a Copa Intertoto sempre era disputada ali uma pré-temporada, durante o verão europeu, né? Esse era o grande atrativo da competição, queria sempre movimentar as casas de apostas enquanto não existiam jogos, né? Então eram os jogos mais importantes durante esse período, mas com o tempo acabou perdendo muito interesse, e aí cresceu um pouquinho mais o interesse em 95, quando a UEFA resolveu se envolver. E aí sim deu aval, mas mudou tudo. A competição voltou a ter mata-mata, voltou a chegar até a semifinal, mas não tinha final. Você vê como os formatos eram estranhos. E não tinha final porque, na verdade, a competição dava 2 vagas para a Copa da UEFA, que é equivalente à Liga Europa, né? A Copa da UEFA era a segunda competição mais importante da Europa. E aí, com isso, né, o grande prêmio da competição era exatamente as vagas na Copa da UEFA. Eram 2 vagas, então os 2 finalistas já se contentavam com passar da semifinal, não queriam disputar o título, não havia necessidade de
de disputar o título. E aí esse formato durou até 2005. De 2006 a 2008, nos últimos anos da Copa Intertoto, ela já estava bem desvalorizada. A UEFA até tentou aumentar a importância, dando 11 vagas a partir da Copa Intertoto, né? 11 vagas para a Copa da UEFA, isso com muitos clubes envolvidos, mas eram apenas 3 eliminatórias. E aí já era praticamente uma Liga Europa, como a gente tem hoje, né? Uma fase eliminatória de Liga Europa e tal. E aí depois, com a criação da Liga Europa, que foi se consolidando mais, realmente ficou totalmente desnecessária essa Copa Intertoto e ela foi extinta. E afinal, quem participava da Copa Intertoto? De 61 a 94, quando a UEFA não se metia, bastava se inscrever desde que o clube não participasse de outras competições europeias, né? Tem aquela teoria lá, desde o começo, de ser a Copa dos sem Copa. Então, se você não tivesse uma competição europeia e quisesse participar, bastava se inscrever e aí era feito ali o regulamento. Depois, as vagas para a Copa Intertoto passaram a ser distribuídas de acordo com as classificações nas competições nacionais. Então, os times que não conseguiam vaga na Liga dos Campeões nem na Liga Europa, mas estavam logo abaixo, conseguiam vagas na Copa Intertoto. Tá curtindo esse vídeo sobre um assunto do qual poucos falam, competições extintas? Pois é isso que a gente faz aqui no Última Divisão, sempre falando muito de futebol alternativo, e se você curte, deveria apoiar o nosso projeto de financiamento coletivo. Conheça o nosso projeto do Catarse, tá o link aqui na descrição e tem vários benefícios para quem apoiar. Conheça todos os benefícios lá no site e aproveite e ajude o Última Divisão e o futebol alternativo a crescer. A Copa Intertoto, por causa dessas mudanças de formato, de participantes, não tem muitos times que foram campeões várias vezes, né? Durante a época pré-UEFA, o grande campeão, maior campeão, venceu 2 vezes, que é o Inter Bratislava da Eslováquia. Lá no comecinho da competição, ele venceu 2 vezes. Depois, na época com a UEFA, 4 times conseguiram vencer 2 vezes, conseguiram se classificar, na verdade, para a Copa da UEFA. São eles o Hamburgo, o Stuttgart, o Schalke e o Villarreal. Esses times conseguiram, digamos, vencer a Copa Intertoto 2 vezes. Dá para apontar 2 motivos principais para a Copa Intertoto ter acabado. Primeiro que ela perdeu um pouco dessa alternatividade que ela tinha de ter participações de todos os times sem Copa, né? Copa do sem Copa, porque exatamente começou a ter muita participação desses clubes do Big Five, das 5 principais ligas da Europa, e aí até grandes times, assim, grandes times, pelo menos de nomes, começaram a participar. Você teve, por exemplo, a Juventus, uma Juventus que tinha Inzaghi, Del Piero, Zidane chegou a participar dessa Copa Intertoto, mas esses times não se interessavam muito, né, na competição. Virou apenas uma competição ali de pré-temporada, como tantas outras que às vezes até pagavam mais, rendiam mais dinheiro, e aí acabou realmente não tendo tanto interesse. Então, sem o lado alternativo e sem o interesse de muitos clubes, a competição acabou. E agora a gente vai ter uma nova competição para esse terceiro escalão aí de times da Europa, que é a Conference League. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre essa Conference League, explicando como vai ser, regulamento. Ela deve começar agora na nova temporada da Europa e com certeza ficaremos de olho, faremos novos vídeos aqui porque vai ser bem alternativo. Essa é a história da Copa Intertoto, e se você curte essas histórias de competições extintas, deixa o seu like para a gente saber que podemos continuar essa série nos próximos meses. Também pode deixar aí nos comentários sua sugestão de competição extinta que a gente pode abordar aqui nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para saber quando sairão os próximos vídeos aqui do Última Divisão. É isso, amigos, fico por aqui, obrigado, até a próxima.